E os atletas tipo o Kiko Costa que Hum, pegam na bola, pedem a bola para querer resolver. hum, Isso também é interessante, não é? Ou seja, como é que tu é, constróis este tipo de personalidade ou de atleta que gosta de é. resolver, que pede para assumir. Há atletas que não querem ter esse momento, que até passam a bola, não é? E há outros Uhum, atletas que gostam desse momento e gostam yeah. Uhum, dessa uhum. parte. Olá, olá, olá! Então, está tudo bem convosco? Têm jogado muito handball? Têm dado muitos treinos? Espero bem que sim. Semaninha de sorteios, foi sorteios sub-18, foi sorteios sub-16, foi sorteios da Taça de Portugal, foi vitórias inesperadas. Que bom! E tivemos alguns pavilhões onde não se pôde jogar handball, não é, maltinha? Isto não está fácil, mas vai ficar cada vez melhor. Ok? Então, e este teaser de início? Foi um bom teaser, meus amigos. Foi um bom teaser. Podem dizer o que quiserem, mas foi um bom teaser. Handball Summit é o teu podcast semanal e esta semana convidamos um psicólogo. Psicologia do desporto é uma área que eu gosto muito, gosto mesmo bastante. Aliás, no clube onde eu estou agora, contrataram um psicólogo e eu adoro as conversas com ele. E adoro tudo aquilo que a psicologia pode potencializar. E não é que convidamos o Miguel Sá para partilhar connosco a sua experiência no trabalho com treinadores, no trabalho com atletas? Vamos então falar com ele. Fiquem com o nosso convidado desta semana, Miguel Sá. Ok. Muito obrigado pelo Prazer. convite. Em primeiro lugar, estou muito contente de estar aqui. Ok. E prazer em conhecer-te, não nos conhecemos. E vamos lá ver como é que vai ser Exatamente. esta conversa. Ok. Divertido. Divertido. Espero Exatamente, que vai sim. ser boa, vai ser boa. Olha, para começarmos, podíamos tentar perceber quem é o Miguel, não é? Miguel Sá, certo? Miguel Sá, exatamente. Ahm, o nome que vês aqui no visor acaba por ser da minha marca relacionada à psicologia. Quem é que eu sou? Eu licenciei-me no ISPA, em Lisboa, e depois fiz o mestrado em psicologia clínica lá também. Mas no meu último ano eu não tinha muito interesse em fazer os estágios que normalmente se faz. Porque, por exemplo, em sítios de reabilitação de toxicodependentes e assim. E estava com muito medo, não sabia o que é que havia de fazer e a minha madrasta na altura recomendou-me fazer o estágio em Psicologia do Desporto. E eu na altura tinha tido o professor que era o Pedro Almeida e, bem, acabei por falar com ele, acabou por me interessar. Eu estagiei no Sporting e depois tive a oportunidade de ir para o Benfica logo quando saí da universidade, em 2013. E de repente dei por mim nesta trajetória já quase há 13 anos, em que pronto, acabei por estar envolvido na psicologia de desporto e a trabalhar com atletas até hoje. Uhum. Tu praticaste desporto? Algum desporto? Sim. O que eu digo nas minhas aulas, ou o que eu digo aos meus atletas é que eu era tão bom a fazer desporto que me tornei psicólogo. Mas sim. Porque não era bom. Eu acho que tinha um perfil interessante, mas faltava-me a parte mais importante, que era a qualidade técnica para qualquer coisa. Eu também nunca tive ninguém que me puxasse a fazer mais ou melhor. Os meus pais sempre tinham muita ideia do rendimento académico e o desporto era complementar e para nos divertirmos. Então também nunca me apoiavam, mas nunca me motivavam a fazer melhor. Então eu nunca fiz handball, honestamente. Eu fiz Uhum. natação, depois vou para o futebol e fui horrível. Depois fui para o futsal, não, depois fui para o basquete, depois acabei por fazer futsal. E na universidade ainda fiz alguns desportos de combate e voltei a fazer futsal. E pronto, e hoje em dia tento manter-me ativo, como posso. Mas sim, ou seja, eu cresci nesse ambiente. É uma coisa que ainda hoje eu acho que dá imensas competências de vida a quem fez parte de balneários e perder jogos da maneira mais cruel possível, de ganhar das formas mais inacreditáveis, tipo, ter de saber lidar com regras, de respeitar adversários.
cresci com isso e acho que são valores que ficaram comigo ainda hoje. Uhum. Eu também, enquanto ex-atleta, que rematava sempre para o mesmo lado e que jogava sempre em força, acho que Sim. o handball e o desporto coletivo deu-me uma ajuda gigante na minha personalidade e na criação de personalidade, porque até Uhum. então eu era grande, era muito grande, e eu acho que a sociedade não está preparada para a malta grande, não é? Porque não Eu temos sou muito jeito, não mediano, temos, não tive esses problemas. não temos algumas condições para fazer uma boa parte dos desportos, e de repente vou parar a um desporto onde tenho boas condições, onde puxam por mim e ajudam-me e sou bom em alguma coisa, no fundo, não é? Yeah. Isso ajuda bastante. Miguel, tu falavas aí da questão dos teus pais empurrarem-te Sim, mais para a parte académica. sim. Os pais são importantes no desporto, certo? São fundamentais, ou seja, eu acho que, por exemplo, eu consigo lembrar-me hoje, ahm, de professores que eu tive em variadas alturas da vida e como me inspiraram a querer perseguir uma área ou outra. Eu ia cometendo um erro horrível na faculdade, que era ir para uma área que eu não tem nada a ver comigo, porque o professor era assim tão bom. Ou seja, figuras de referência, Uhum, sejam treinadores, agora voltando para o desporto, sejam treinadores ou pais, são fundamentais. Nós precisamos de alguém, uma coisa que eu acho que devia ser mais falado hoje em dia, que nos responsabilize. Ou seja, que tipo, assumiste este compromisso, eu acho que tens de levá-lo até ao fim, tens de saber cumprir com determinados valores, tens de saber portar de determinada forma. Acho que os pais têm essa capacidade de também nos responsabilizarem, de nos fazerem acreditar um bocadinho naquilo que estamos a fazer. São uma fonte de suporte emocional. E acho que para uma caminhada no desporto, que é sempre, principalmente para quem quer chegar longe, é dura, ter esse tipo de apoio eu acho que é importante. Ahm, ou seja, claro que sim, mas eu acho que, ou seja, para entrarmos, para ficarmos e para nos portarmos da forma certa e sabermos lidar com muitas das coisas que acontecem enquanto esportistas, eu acho que os pais, ter o envolvimento dos pais é fundamental. uhum. Sem dúvida. Mas depois também existe o outro lado, não é? Que os pais podem colocar uma carga muito grande e depois pode não ser tão positivo. Claro, há um filme, não é? No Homem-Aranha, o Uncle Ben dizia que com grandes poderes vinham grandes responsabilidades, não é? Uhum, E é exatamente a mesma coisa, ou seja, os pais têm esse poder de nos fazer acreditar, de nos apoiarem, de nos levarem, de nos deixarem sentir. Claro que às vezes esses poderes podem ser usados para o mal. Eu acho que a maior parte das vezes que eu vejo isso ser mal usado é por excesso de vontade ou temos tanta ilusão e queremos tanto que o nosso filho tenha sucesso que às vezes pecamos por excesso. uhum, sim. Raramente é por defeito. O problema é esse, é que depois se calhar cobramos um bocadinho em excesso, se calhar projetamos alguns desejos nossos. Eu fui um desportista frustrado, como muitos de nós, se calhar enquanto pai um dia vou querer viver um bocado através do meu filho. É possível. Seja assim, claro, também os pais têm essa capacidade de ser mais uma fonte de stress do que uma fonte de estabilidade emocional, porque no fundo é o que devem ser para os seus filhos. E existe alguma ferramenta, que possa ajudar os pais, primeiro a ter essa noção? Porque eu Para acho os que, pais. sim, porque eu acho que os pais não têm, muito dos pais não têm essa noção. Eu era muito novo e houve um pai que decidiu mudar o filho de clube, né, para outro Ah, clube, e ele veio ter comigo e disse: Walter, você tem que. E esta frase ficou uma frase super banal, mas que, Walter, você não é pai, mas você tem que compreender que para nós pais os nossos filhos são os melhores do mundo. Ponto. E eu, é verdade, né? Só que eu, do outro lado do treinador, tenho muita ideia que tenho que tentar tratar toda a gente da mesma forma. Mas existe alguma ferramenta para ajudar os pais? é Podem ir ao assim, psicólogo, não é? sim, pronto, recomendamos ao longo desta conversa que eles Exato. qualquer coisa vão ficar. Mas, ou seja, é difícil, não é? Porque é- em termos muito crus, estamos basicamente a confrontar os pais com as limitações dos filhos. Ah, e essa conversa nem sempre é fácil de ter. E claro, ou seja, eu percebo que os pais às vezes levem mal. E esse exemplo que deste, afinal de contas, é um exemplo muito habitual. Vê-se sobretudo no futebol. Porque
porque eu acho que há, se calhar, ou seja, é muito difícil, mas acho que há um leque mais alargado de desportistas Uhum, profissionais, então acho que acontece mais no futebol. Epá, eu não posso perder tempo a não jogar aqui, ou seja, mudar de clube é a oportunidade que. E também é outra conversa difícil de ter com os pais, é que tem a ver com o quanto se cresce, às vezes com estas experiências em que não se está a jogar. Ou seja, no fundo o que está aqui em causa é o desenvolvimento da pessoa e do atleta e que às vezes passa por estes processos. Eu trabalhei no Benfica há muitos anos e dávamos sempre o exemplo do Bernardo Silva, aliás, vai ser usado até ao século uhum, XXIII, provavelmente, em que ele não jogou durante muitos anos e depois é nos Júniores que ele acaba por jogar. E a verdade é que também, eu depois trabalhei no Sporting também, nos vários clubes há muitos exemplos de jogadores que vão jogando, vão passando despercebidos e depois explodem, ou seja, não é um trajeto linear. E usamos muito isso para explicar que tem a ver com o processo formativo do próprio atleta. E eu acho que em qualquer desporto. E que às vezes o melhor para o atleta é estar rodeado de um corpo técnico que seja competente, de estar num sítio onde se sinta bem inserido e em que o projeto de crescimento do atleta vai para além se joga ou não joga. E isso também é um bocado de responsabilidade dos treinadores, ou seja, de fazer um projeto de desenvolvimento individual, ou seja, este é o vosso atleta, é o vosso filho, este é o atleta X, ele tem este tipo de competências, estamos a trabalhar para melhorar este tipo de coisas. E só aí depois temos de ser coerentes, claro, mas só aí sim ele vai estar mais capacitado para competir com os outros e vai conseguir estar em mais contextos dentro do jogo. Ahm, eu acho que saber ter este tipo de conversas para os pais também para perceberem que não é só mais um. Eu acho que às vezes o medo dos pais também é, pronto, está a fazer número porque precisamos de não sei quantos para treinar. Não, acho que é também haver o cuidado que que os pais sintam que os treinadores olham para os miúdos de uma forma pensada e que se ele não está a jogar, há diversos motivos para isto. E uhum, também ajudá-lo a pensar no processo a longo prazo. Claro, se nós achamos que o nosso filho é o melhor do mundo, eu acho que vamos ser desiludidos eventualmente. Mas ajudá-los a pensar desta forma, tipo, não é só no curto prazo. E já agora têm a legitimidade de sair se quiserem, mas pá, para o crescimento do miúdo de 2 anos, é melhor estar em que tipo de contexto, com que tipo de colegas, com que tipo de trabalho, porque às vezes mais vale estar não jogar num sítio em que estamos a potenciar todas as qualidades do miúdo do que a jogar num sítio em que depois o teto acaba por ser baixo, não é? Por isso é que as escolas de formação do Porto, do Sporting, do ABC, acabam por também produzir tantos atletas de qualidade, é porque é o contexto de trabalho, a cultura de trabalho, acho que depois também eleva os miúdos, mesmo aqueles que à primeira vista podem estar a jogar um bocadinho menos. uhum. Nesse sentido, não existem pessoas iguais, atletas iguais, não é? Não, não, Ahm, não. não é fácil para um treinador no contexto português, e do handball, não é? Que o nosso Paulo Pereira diz que não é uma modalidade amadora, né? Mas Uhum. vivemos em grande parte como treinadores É semi-amadores. mesmo, claro. Uhum. Não é fácil o treinador conseguir gerir 26 atletas, 26 cabeças, 26 ideias, mais a dele, a 27ª, não é? Uhum. Não, não, não. É um trabalho. E eu a trabalhar com os atletas, eu às vezes também os ponho a pensar nisso, assim, ponham-se no lugar do treinador. Ah, não, não é fácil, não é só má vontade, não é só ter algum tipo de parcialidade. É uma gestão do grupo constante de 20 e tal pessoas. Tipo, e isto é complexo. Como é que isso se faz? Eu acho que a palavra mais importante, e da minha experiência com treinadores, é ser-se coerente. Uhum. Porque temos de aceitar que não vamos ser populares às vezes, que pá, nem toda a gente vai estar de acordo com as nossas decisões, mas que é mais fácil sermos respeitados se somos coerentes. A maior queixa que eu ouço por parte dos atletas é essa falta de coerência. E é aí que os treinadores são apanhados. Que Uhum, é, sim, sim. opá, não concordo, mas percebo o critério.
Agora, quando de repente o critério fica muito cinzento e eles já não sabem a quantas andam, é prejudicial para o atleta porque não sabem aquilo que eles têm de fazer para melhorar, porque hoje a verdade é uma, no outro dia é outra, e isso é muito confuso para o atleta, mas aí o treinador acaba por perder o balneário. Portanto, eu acho que essa coerência de um processo de decisão, também saber assumir essas decisões, mas de uma forma coerente, eu acho que essa é a primeira coisa. E depois tentar ser minimamente, ter uma, não quero dizer próximo, mas ter uma relação minimamente positiva com o grupo de trabalho, porque eu acho que às vezes também já vi situações que no fundo são relações humanas, não é? Somos mais próximos de uns e de outros, mas se depois com o tempo parece que somos mais próximos de oito ou nove que jogam e deixamos de fora cinco ou seis, parece que fica um bocado mais de lado. Às vezes um treinador saber cuidar desses cinco ou seis que não vão jogar tanto também fortalece o grupo, que é estamos todos aqui. E a verdade é que, ainda por cima do handball, um desporto como o handball acho que é muito interessante porque não sabemos quando vamos precisar dos jogadores X. Eu digo Uhum, sempre isso aos treinadores, tipo, está tudo muito bem e confias nestes sete. E não há lesões no handball e alguma coisa pode acontecer de um momento para o outro. É importante saber que podemos contar e que os jogadores saibam que contamos com ele e tê-los preparados para competir. E isso só se faz com essa gestão no grupo, que obviamente não é nada fácil. uhum. Ah, a partir de que momento é que tu apercebeste que a saúde mental era importante no desporto? Uau, essa é uma boa pergunta. Quando é que eu percebi? Uhum, Olha, eu acho que só percebi quando comecei a trabalhar, não. Honestamente, ou seja, isto parece ridículo porque eu joguei toda a vida, mas eu era um adolescente feliz por fazer desporto e nunca levei demasiado a sério o desporto. Mas a trabalhar em diversas situações, e eu na altura estava com o futsal do Sporting, os iniciados, e começas a ouvir histórias e começas a ligar a teoria à prática e depois começas a pensar em situações que tu viveste uhum, e colegas teus que tinhas, e amigos teus que tinhas. E eu acho que é aí que depois, tipo, bolas, tipo, faz mesmo sentido. E acho que quando mais trabalho na área, mais sinto isso. Eu agora também, eu cheguei a trabalhar na academia do Rafa Nadal em Espanha e o facto de ser um desporto individual ainda pôs mais a nu, tipo, como a natureza mental do jogo, qualquer desporto que seja, pá, é muito importante. E portanto, quanto mais ouço, e quando mais histórias leio e mais percebo que tem muito peso no rendimento do atleta. uhum. A questão de trabalhar a mente pode influenciar um atleta, ou seja, imagina alguém que um atleta que trabalha muito, é claramente uma referência, Uhum. mas que só dá aquele salto porque trabalha a mente. Existe isso? Isso acontece? Opa, eu sou super tendencioso nessa Uhum, resposta. Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim. Eu ponho-te a pergunta ao contrário. É quantos atletas é que viste o potencial desperdiçado porque nunca souberam ultrapassar certos desafios que eram do foro mental? uhum, Eu poria a questão mental na mesma linha de questões físicas, de questões técnicas, nas questões até da alimentação, e até genéticas. Depois podemos discordar das percentagens que cada parte tem, mas eu acho que todas são importantes. E tu podes ter um atleta fantástico, se não, há alguns que se não conseguem fechar a boca, afeta o rendimento. 4 5 quilos a mais. Eu sei que o handball é um pouco diferente pelo tipo de esporte que é, mas ainda assim não, mas tens também de ter há, uns tens de ter certos esse cuidado. critérios Sim, sim, físicos. sim. Claro, Uhum, exatamente. Ah, Felizmente acho que permite um leque mais alargado de tipo de corpos, mas ainda assim convém, pá, não passar. Isso é que há guarda-redes que são muito arredondados e depois têm uma flexibilidade incrível, ocupam bem a baliza, saem bem, são inteligentes, mas pronto, há certos critérios. Mas pronto, isto para dizer que eu não é que eu ponha a área mental muito acima das outras todas. Eu acho que são importantes. uhum, Eu acho é que esta é provavelmente a área mais incompreendida delas todas. E portanto, se calhar, por ser a menos compreendida, é que mais faz a diferença. Ou seja, porque as outras todas já estão melhor trabalhadas, esta não, portanto, a margem de erro aqui acaba por ser maior. Opá, e como é um aspecto entre os outros,
eu acho que é definitivamente definidor daquilo que um atleta pode fazer. Do atleta perceber-se, respeitar-se, gerir-se, adaptar-se, a crescer também no desporto. Eu sinto que tive o privilégio, e conheço outros casos de atletas que trabalham com colegas meus, que o salto foi gigante. Ou seja, saber dar este passo abre-te um caminho muito diferente até para o teu crescimento e a relação, com, neste caso, com o handball pode ser. Ou seja, eu acredito genuinamente que sim. Eu acho que trabalho com um caso em que claramente sinto que ele deu um salto quantitativo e qualitativo muito grande no handball. E sim, eu acredito nisso. Uhum. E tu já viste algum erro mental limitar um atleta? Não sei se posso dizer assim. Ou seja, Um erro mental. sim. Já viste a condicionar, há algo mental a condicionar um atleta de forma a que ele não consiga dar o próximo passo? Essa pergunta tem várias nuances, porque também é que a questão mental é que nos referimos. Podem ser 50 coisas diferentes. Uhum. Eu acho que sim, nem que seja a relutância a trabalhar certo tipo de coisas. Ou seja, aquela crença, aquela história de não, eu acredito em mim, e eu sei que trabalho bem, eu vou lá chegar, não preciso de nada. Isto soa bem. Isto são casos que se calhar a mim me frustram um bocado, estás a ver? Porque eu acho que são atletas que são até bem intencionados, tipo, não se estão a marimbar, tipo, são bem intencionados, têm uma boa autoimagem, até são trabalhadores, mas eu acho que essa ideia de que eu consigo, basta ficar no mesmo sítio e continuar a trabalhar, acho que às vezes os fecha a uma perspectiva que os podia ajudar. Estás a ver? Tipo, eu trabalho com um par de atletas que a questão inicial foi desmontar isso. Estás a ver? Esta ideia de que vai lá, mas às vezes a questão é de dirigirmos o nosso trabalho que tenha mais qualidade. Estás a ver? O que produzimos por hora seja melhor. Vamos mais à profundidade daquilo que são as nossas limitações. Isso, por exemplo, é uma limitação mental também. Uhum. Claro que a ansiedade, por exemplo, a ansiedade competitiva, pode ser uma limitação gigante. Há quebras de confiança também, no que o momento competitivo diz respeito também. Uma coisa que às vezes mata carreiras é a má gestão das expectativas que nós temos, tipo, para nós e para este momento. O que isto pode significar. Eu agora, Portugal acabou de participar no Europeu de Handball. O que é que significa para mim ir para o europeu e pode significar para a minha carreira e pessoalmente essas expectativas às vezes matam, também é um bloqueio mental. Ou seja, tens 50 coisas. Eu Uhum. trabalhei com um atleta de handball, posso dizer o nome porque ele é um gajo porreiro e eu também não disse nada de mal, que é o Francisco Pereira, que ele agora anda a andar por França, se não tenho erro. E ele Espanha. disse-me, Já está em Espanha, foi para está em Espanha Espanha, sim. agora? Uhum. Mas ele teve uns anos em França, não foi? Sim, 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 teve, sim. Bom. Não, e é uma joia miúda, e eu lembro que ele dizia, bem, agora já não é miúdo, mas na altura era, e ele dizia qualquer coisa assim que é, a propósito de várias coisas, que é, eu não quero limitar-me, às vezes pôr certos objetivos é limitar-me. Eu gostei, essa frase ficou comigo, isto foi uma conversa banal que tivemos, e isto aplica-se a várias coisas, não é? Portanto, quando temos estas ideias do que somos, do que o nosso trabalho é, do que isto tem que significar, do que a nossa carreira pode ser, estamos a pôr certos travões àquilo que pode ser o nosso potencial. E eu acho que os melhores exemplos que temos no desporto são aqueles atletas que nos fazem acreditar que não há limites. Eu vi o Djokovic jogar e perder, infelizmente, a final agora do Australian Open, mas não deixa de ser fantástico aos 38 anos. É ele que continua a empurrar os limites, com o trabalho dele e com a qualidade dele. E acho que às vezes todas estas coisas a que eu me refiro são limites que limitam aquilo que o nosso potencial pode vir a ser. E aquilo que o Francisco disse na altura ficou-me na cabeça porque a verdade é que às vezes o trabalhar e evoluir e até a parte mental também é o trabalho de perceber até onde é que conseguimos ir. Uhum. E eu acho que isso também é muito interessante. E não existe um caminho certo para chegar lá, certo? Se lá, Não, seja onde for, né? Não exato, existe, exato. não existe um caminho certo. Não existe até porque as histórias de maior sucesso, se as pessoas forem honestas, também tiveram uma certa percentagem circunstancial.
Se o Ronaldo não vai para o United e vai para o Barcelona, estavas a falar de uma carreira diferente. Uhum. Seria muito boa, mas não sabes quão diferente teria Sim. sido. Ah, e atenção, sou enorme fã, mas não sabes. Se os irmãos Costa não estão no Sporting, estão no clube qualquer, não sabes como é que vai ser o início de carreira. Logo aí é tudo tão aleatório, não é? Opá, e depois eu acho que cada atleta é um atleta. Ou seja, quando estamos a trabalhar questões de confiança, podes meter 10 gajos à frente, vão ser trabalhados de 10 formas diferentes. Porque aquilo que está a limitar, a condicionar ou potenciar a confiança de cada um deles é único. Também acho que a definição de sucesso é uma questão muito pessoal, não é? E também o que significa trabalhar para cada um, tipo, o significado que tem eu estar a fazer isto. Então acho que é impossível tu poderes dizer, tipo, só podes fazer desta maneira. Os indicadores que eu acho que são comuns é tens de ter uma dose saudável de acreditar em ti. Eu vou contar uma história que é uma à parte, mas eu acho que é uma história muito bonita sobre isso. Eu lembro-me de. Eu trabalhei no Benfica, também trabalhei no basquete e trabalhei com o Betinho Gomes, que ainda hoje joga, também aos 40 anos. Devia estar a fazer outras coisas, mas aparentemente ainda gosta do que faz e é uma excelente pessoa, o João. E ele estava-me a dizer que, pá, eu estava em Cabo Verde a crescer e eu não sei, eu acreditava que podia jogar basquete. E ele contou-me ele sentia que precisava de saltar mais, mas não tinha ginásio na altura e ele punha sacos com pedras na ponta de uma vareta para basicamente fazer, não é? Trabalho Para físico. trabalhar, para preparação física. Uhum. E este lado um bocado, tipo, os meus amigos gozavam comigo, mas eu acreditava. Ou seja, tu acho que tens de acreditar que tu podes fazer qualquer coisa. Portanto, tens de ter uma dose de confiança boa naquilo que és capaz de fazer. Acho que tens de ter uma boa ética de trabalho. E acho que tens de ter a humildade também confront de aprenderes com as pessoas que estão à tua volta. Por exemplo, agora eu trabalho com um leque de jogadores jovens e eu acho que se tu me disseres qual deles é que achas que vais ter sucesso, e se me pedisses os dois que eu dava eram aqueles que eu achava que eram mais humildes por ouvir. E não é a mim, é a todos. Aquilo Uhum. que eu lhes digo é: se tu fazes aqui comigo, eu acho que vais fazer com os treinadores, com os teus pais, com as pessoas à tua volta. O facto de teres esta postura comigo faz-me sentir tipo, vais ouvir os teus pais quando têm alguma coisa para dizer, vais ouvir o teu agente porque achas que ele tem alguma coisa para te ajudar, os treinadores porque pá, têm competência também. Ou seja, eu acho que essa humildade, e tu vês nos jogadores de alto nível, tipo, o Ronaldo teve de aprender com o Ferguson, e com o Roy Keane, e com o Giggs, e com o Scholes, percebes? E eu acho que e temos a inteligência de, pá, eu vou beber destes gajos todos para ser melhor, estás a ver? Eu acho que isso também é uma competência muito, pá, muito especial. Eu acho que essas três coisas, depois tens de ter sorte, né? As lesões são deal breakers, né? Mas eu acho que teres essa humildade para também poderes aproveitar a rede de apoio que tens, eu acho que também é fundamental. Acho que ninguém ganha sozinho. O mérito é teu, eu digo-lhe sempre, o mérito é teu, porque foste capaz de aprender, né? Foste capaz de Uhum. reunir isto tudo e produzir. Mas, tipo, ninguém ganha sozinho, isolado. O Djokovic fala muito disso, por exemplo, a equipa toda que ele tem, as pessoas com quem aprendeu, de pessoas que meditam, de preparadores físicos, treinadores de ténis, de colegas, etc. Tens essa inteligência, essa humildade, acho que é muito importante. Uhum. Tens falado aqui de atletas com quem tens trabalhado e com treinadores. Também o tens Opa, feito? menos, ou seja, eu quando estive nos desportos coletivos, ou seja, quando estive nos clubes, sim. Ou seja, quando estive no Sporting, Benfica, no Famalicão, na Academia de Nada Alta, sim. Menos. Eu acho que hoje em dia, se calhar vou dizer algo pouco popular e se calhar esses casos não chegam até mim, portanto, Uhum. mas pronto, o que eu tenho sentido é que os atletas estão cada vez mais disponíveis, os treinadores não tanto. Porque eu acho que mesmo aqueles treinadores que dizem que estão disponíveis é com ponto e vírgula. Ahm, Porquê?
porque eu percebo que os treinadores, se calhar o que eles têm e trazem mais é a identidade enquanto treinador. Tipo, são as minhas ideias, a minha maneira de gerir. E eu acho que adaptar essa visão não é fácil para eles. E não é uma crítica a nenhum treinador. Eu trabalhei com vários. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Carlos Rezende, por exemplo, com o Carlos Lisboa, com, com, agora também, com o João Esses dois são Rocha, por boas exemplo. referências. Uhum. Então, todas elas são Yeah. boas referências. E não é nada contra eles. E mais, eu aprendi com todos eles. Eu sinto é. E, por exemplo, eu dei formações a treinadores de futebol. Não, não, eu estou muito aberto a isto, mas. E depois qualquer coisa de gerir o grupo, mas. Ou seja, põe mais Uhum. mas. Uhum. Percebes? Ou seja, e é pena. Espero que. Pode ser o meu desconhecimento e posso estar completamente errado. Mas eu acho que o potencial enquanto treinadores para trabalhar nesta área acho que era muito interessante. Primeiro, para se gerirem, é um trabalho super estressante, às vezes ingrato. Estás dependente de terceiros, que são os teus atletas e do rendimento que eles conseguem ter. Acho que emocionalmente é desgastante também. Saberes tu seres o líder que promove muitas emoções, o saber jogar estrategicamente, etc. Pá, é tão importante e é tão desafiante que realmente eu acho que é um espaço claramente para eles poderem trabalhar com alguém. O Guardiola e o Luís Henrique, por exemplo, falam abertamente sobre a trabalhar há anos com. Especialmente acho que o Luís Henrique há anos que trabalham e levam para todo o lado alguém da confiança deles porque é um trabalho brutal. É um trabalho brutal e ingrato, mas às vezes acho que é muito ingrato ser treinador. Pior é ser árbitro, que acho que isso é mais ingrato. Mas yeah, eu acho que era importante. Uhum. Acho que era importante. Sim, é isso. Eu também tenho um bocadinho a ideia que o treinador não se vê nesse papel, não é? De procurar esse Hum. acrescento, não é? Não sei porquê, não sei se as novas gerações de treinadores podem vir nesse sentido. E se isto os mais antigos não têm minimamente ou essa base ou esse Sim, eu conhecimento, porque eu acho acho que que as a coisas estão a evoluir geração. nesse sentido, não é? Sim, 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 sim. Eu acho que, ou seja, mais uma vez, eu não quero ser até porque os três treinadores a que me referi, vi-os a conseguir trabalhar com psicólogos e de forma progressivamente melhor com eles. Portanto, lá está, eu referi esses três nomes, não era a apontar negativamente. Uhum, Eu acho que há uma questão geracional, ou seja, que acho que também o tipo de desporto. Por exemplo, acho que desportos que têm influência americana normalmente têm um bocadinho mais de abertura a coisas diferentes. Desportos que são mais globais também. Portanto, desportos mais pequenos, ou seja, com menos expressão internacional, acho que são um bocadinho mais conservadores, na verdade. A questão geracional dos treinadores, sem dúvida. Ahm, e depois eu acho que há duas questões importantes, que é os treinadores, se calhar, têm, sobretudo a nível sénior, têm maior pressão dos resultados. E, portanto, este trabalho às vezes não é um trabalho imediato, não tem um impacto imediato. Então, às vezes a pergunta é como é que esta pessoa e este trabalho podem impactar no imediato resultado. E se eles não chegam, isso pode, pronto, pode hipotecar, ou seja, deixamos de ter utilidade uhum, para este treinador. Por outro lado, eu acho que e tu vês isso, por exemplo, eu não ando de bola, não estou tão familiarizado, mas, por exemplo, no futebol, pensa em quantos treinadores ganharam em sítios diferentes. Tipo, em vários sítios. Não tens muitos. Porque eu acho que depois eles têm uma fórmula na cabeça deles que é, ok, esta é a minha maneira de fazer as coisas. Tipo, esta é a minha identidade, é assim que eu atuo, é assim que eu giro os jogadores, ali tive sucesso, portanto vou repetir. uhum, E portanto acaba por haver pouco espaço a fazer este trabalho de fundo de pá, deixa-me refletir, está bem ou não, como é que eu posso trabalhar a relação com os atletas, como é que eu me posso gerir de forma diferente. E eu acho que isso joga contra eles. uhum, E a questão é como qualquer profissão, estamos muito fechados à nossa evolução, eu acho que depois acabamos por ficar para trás. uhum. Ah, Eu porque ficamos atualizados. eu passei por isso agora, porque vim trabalhar para a Espanha e Ah, perceber.
a cultura e a realidade é super importante. Claro, claro. Sem Porque dúvida. eu acho que as personagens estão cá Uhum. todas. As personagens que eu já apanhei noutros clubes estão cá todas. Claro, claro. Só que têm outra cultura e outra forma de ver as coisas, e como falámos há Uhum. pouco, são outras pessoas, né? Uhum. E ainda só Claro. fez 6 meses, mas eu acho que as coisas até têm corrido bem porque eu tenho que me adaptar, né? Dentro Sem daquilo dúvida. que eu acredito, eu também tenho que me adaptar. Eles também têm que fazer esse esforço, obviamente, mas eu também tenho que o fazer. Eu não posso só chegar aqui e colocar as minhas ideias, não é? Claro, claro. Pá, o que eu acho é, e se calhar é difícil para alguns treinadores, eu acho é que, sobretudo quanto mais sobes, é que os treinadores a um nível mais alto são mais gestores do grupo do que se calhar estás a ensinar, sabe? Aquela história de um treinador querer ensinar o Ronaldo a cruzar bolas, assim, tipo, Uhum, esse nível não vai estar a fazer isso, mas gerir esse grupo. Pá, e se a tua posição é ser gestor de um grupo. Opa, então tens de perceber quem é que o grupo é, como é que funciona e tens de te adaptar, ou seja, tem de haver regras, ou seja, tens de ser coerente contigo, mas o teu sucesso como treinador é baseado na capacidade de também influenciares o grupo. Se não te ajustas ao grupo, quão bem sucedido vais conseguir ser, por melhor treinador que seja, tipo, uhum, tecnicamente, ou seja, dizia-se, não é, no futebol português que o Manuel Machado taticamente era brilhante, mas depois no final do dia, não sei se era ou não, mas pronto, a parte técnica é uma componente, mas é só uma componente do sucesso, não é? Tipo, se calhar tu vais ter tanto sucesso quando conseguires tirar o melhor rendimento de cada um dos atletas que estiveres à disposição. uhum, E só vais fazer isso se souberes como usá-los, como é que eles querem ser usados, como é que eles te respondem à tua forma de comunicar, etc, etc. uhum. Tu, nesta parte dos treinadores, de gerações mais antigas não Uhum. estarem, eu não vou dizer preparados ou não verem isso como uma opção, hum, eu acho que pode ter a ver com e atenção que existem bons e maus profissionais em todos os sítios, não Claro, é? claro que sim. Com uma Uhum. altura onde se dizia, e eu ouvi, nunca lidei com isso, que o psicólogo desportivo era o chibo da equipa. Né? Ou seja, era aquela pessoa que depois ia contar tudo. Então, eu Uhum, acho que uhum, pode ter havido um bocadinho essa base, e acho que os psicólogos, ao longo dos anos, têm uhum. conquistado um lugar, positivo dentro do desporto. Olha, essa crítica que eu ouvi há pouco tempo, num contexto completamente diferente, eu acho que afeta mais os atletas. Uhum. Afeta mais os atletas. Um Sim. atleta que ainda está, um jogador que ainda está no Benfica, o Belon, disse mesmo, e pá, eu respeitei, o que é que eu posso dizer? Tipo, e eu percebo, que era, opá, como é que eu sei? Tá a ver? Como é que eu sei que não vais dizer nada, percebes? E, e é justo. O que é que eu Uhum. posso dizer? Acho que é justo. Por isso é que também. Cada vez mais quem pode pagar procura alguém fora dos clubes. Tipo, sei lá, trabalho com sei lá, quatro atletas com futebol que eles, quatro atletas de futebol que eles têm psicólogo nos clubes, eles preferem alguém à margem do clube. Tipo, és meu, trabalhas comigo, para mim, comigo, à margem do clube. Se podes fazê-lo, eles preferem. Mas essa questão de ser o chibo, eu acho que tem mais a ver com os atletas. E depois, claro, não, fecham, não é? Obviamente. Uhum. E porque, como em tudo na vida, é difícil construir as coisas, mas é super fácil destruí-las se faz uma coisa dessas de uma maneira. E os atletas, claro, defendem-se uns aos outros e morrem. E portanto, aí eu percebo totalmente. Eu acho que, relativamente aos treinadores, eu acho que a grande crítica que eu tenho a fazer relativamente aos psicólogos é uma que o professor Carlos Cruz, na altura era coordenador da formação do Benfica, nos disse e que ficou-me na cabeça. E eu agora olhando para trás, ele tinha razão, que é, pá, se as coisas correrem mal, os treinadores vão embora, mas o físio, o psicólogo e a nutricionista ficam. Ou seja, e isto para mim tem a ver com, e era uma coisa que eu debatia-me quando eu estava no Benfica, que é temos de ficar à sombra, mas temos de ser visíveis, temos de responsabilizar-nos, mas também não ofuscar os protagonistas. Por isso é que é bom ouvir estes podcasts, por exemplo, porque temos também de dizer, olha, eu falhei aqui, eu acho que ajudei aqui. Porque, percebes, também para quem trabalha connosco, eu vou pôr nas outras áreas, por exemplo.
na altura não havia fisioterapeutas, havia massagistas. Uhum, Fisioterapia no desporto era uma coisa muito exótica e eu ainda, no Benfica, ainda encontrei um massagista à antiga e eram assim, assim estrelas. Mas, percebes? E como é que os fisioterapeutas ganharam um lugar agora que são indispensáveis? Ou seja, têm de mostrar resultados, têm de responsabilizar-se pelo trabalho deles, têm de dizer, olha, é assim que se faz, é desta forma, os resultados são estes. E eu acho que é aí que os psicólogos vivendo muito à sombra, por uma ética profissional que possamos ter, depois também não conseguimos fazer isto. Mas eu depois percebo a parte dos treinadores, que é como é que me vais ajudar, de que forma é que o teu trabalho pode impactar o produto final desta equipe. uhum. Sim, essa ligação é E importante, não é? percebes? Eu percebo os treinadores, tipo, pá, não sei o que é que podes acrescentar e às vezes é por desconhecimento. Eu lembro-me que quando eu entrei no Benfica em 2013, o gabinete das modalidades estava a começar. Eu acho que 70% do nosso trabalho era fazer as pessoas perceber que tínhamos um papel que podia ser interessante. E tivemos de fazê-lo de várias formas. Houve treinadores que ajudaram mais do que outros. O Mariano Ortega, na altura, foi super receptivo ao nosso trabalho. O Joel no futsal também. Mas pronto, nem todos os treinadores têm essa abertura de tentar abrir as portas, pronto, a um trabalho que eles também não conhecem. Mas Uhum. é isso. Tu também abririas as portas a algo. Se eu te dissesse, percebes, se eu te dissesse, opá, isto é espetacular, sem perceberes o real valor que isso tem, também vais ser resistente Exatamente. a abrir as Pode. portas. E eu percebo os treinadores, percebes? Uhum. Honestamente. Eu tive um colega de clube que disse que não necessitava de motivar os atletas. Ou seja, eles tinham que saber jogar handball, ponto. E que não necessitava de Discordo. motivar os atletas. Uhum. Concordas? Zero. 0%. Esta ideia de que eu já ouvi isso várias vezes, que é, tu jogas se estás, ou se és pago para jogar, ou se Uhum. gostas de jogar, Sim, era um então contexto tens de estar profissional motivado. até. Uhum. Sim, sim, mas Uhum. pronto, e se és pago, opá, és pago para jogar, olha, tens de estar motivado porque estás a ganhar um salário por isso. Opá, digam-me um trabalho no mundo, por mais giro que seja, em que estás sempre motivado. Ou que é normal estar sempre com 100% de motivação. E depois, eu acho que a área do rendimento, e por exemplo, o meu mentor, o Pedro Almeida, ele trabalhava não só na área de desporto, mas na área da performance. Ou seja, pessoas, cirurgiões, músicos, coisas assim, o que é super interessante pensar nisso, que Uhum. é a, os- a exigência mental de áreas da performance, das quais o desporto é obviamente uma delas, é muito grande. Quer dizer que não é isso, o que eu digo aos atletas é, estás a fazer coisas banais num contexto extraordinário. Jogar com amigos é porreiro, mas jogares a contar em que estás a ser pago para tomar decisões com handball, com gajos a puxarem-te, com o tempo a acabar, a jogar qualquer coisa, não é tão fácil, certo? E dentro dessas dimensões, a motivação, obviamente, é uma questão importante. Um atleta lida com lesões, a incerteza de carreira, a incerteza no pós-carreira, porque tirando algumas exceções, não tens salários que te permitam viver o resto da vida do que ganhas de handball. Estás a competir com os teus colegas pela posição. Tens preocupações do teu rendimento. Há 500 coisas. Como é que um atleta pode estar sempre motivado se muitas destas coisas não resultam? E estou a falar puramente da esfera desportiva, nem falo da esfera extra-desportiva. Há um famoso caso no futebol do Adriano, no Imperador, não é? Que após a morte do pai, perdeu a motivação de jogar futebol e retirou-se cedo, voltou, vive na favela, na Rocinha, no Rio. Para quê? Porquê? E se a motivação é uma coisa que nos leva a superar obstáculos super, super difíceis, também quando ela não existe, pá, o nosso rendimento vai sofrer. Ou seja, Uhum. aquilo que é capaz de nos fazer chegar aqui também é aquilo que nos pode prejudicar da mesma forma. Uhum. E a Eu motivação, concordo. obviamente, é uma dessas coisas. Uhum. Concordo muito com isso e acho que nas nossas palestras, no nosso dia a dia, a parte da motivação tem sempre que lá estar, ou para os Hum. atletas, ou para nós, ou para os dois ao mesmo tempo. Essa parte tem que lá estar e, independentemente.
do que esteja em causa naquele momento, não é? E irmos à procura sempre de qualquer coisa para nos motivar e para nos elevar. Sim, eu dou o exemplo Eu dei uma aula, eu fiz parte da pós-graduação da, da Universidade Europeia e o coordenador, que por acaso é 5 estrelas e pensou muito fora da caixa, nós queríamos fazer algo diferente. E eu na minha aula tinha a ver com motivação e eu fui mais longe, que é a questão do propósito. Tipo, porque é que fazemos isto? Eu acho que os atletas, os melhores atletas de todos os tempos, têm um propósito associado ao percurso desportivo, que é a única coisa que explica porque é que faz as coisas que fazes da forma que fazes durante o tempo todo que fazes. O Ronaldo jogar aos 41 anos, quanto dinheiro é que ele tem no banco? Eu nem quero imaginar. Porque é que não tens de o fazer? Tipo, qual é a justificação? Tipo, queres chegar aos 1000, mas já tens 900 golos. Tipo, percebes? Tem de haver algo Uhum, que nos empurre ou seja, esta ideia de propósito, ou seja, eu estou a fazer isto porque tem um significado íntimo e pessoal que faz com que, que o fim justifique os meios, de certa forma, não é? É fundamental. E num plano mais superficial, por exemplo, ao longo de uma época, um atleta motiva-se por fazer parte de um grupo. São teorias da motivação básicas, que é pertencer, não é? Pertenência em espanhol, não é? Tu, uhum, tipo, fazes parte de um grupo. Eu importo neste grupo. Sentir que as pessoas se importam comigo, sentir que estou a crescer, tenho objetivos de carreira e também do meu crescimento enquanto esportista e estou a trabalhar para isso. Isso também é motivante. Ahm, é fundamental. Eu acho que tu uhum, não consegues ser um atleta de topo se não tiveres se não houver prazer, se não houver significado e motivação, porque ter sucesso dá muito trabalho. uhum. E é chato muitas vezes. Tipo, se leres o livro do Kobe Bryant, do Black Mamba, tipo, a mesma mentality, é chato. Tipo, e se não gostas, não tá, se não faz sentido, tu nunca vais ser Há fantástico dias, nisso. sim, há dias que eu viro-me e pergunto: porquê é que esta malta está aqui? Porquê é que Uhum. estamos todos Estou. aqui? Não Porquê é? que... Porquê é que foste para a Não é? Espanha? Não é? Percebes? Porquê é que Exatamente. fazemos tantos sacrifícios? Uhum, Ah, e, e eu acho que podemos ser cínicos e dizer, opá, somos bem pagos. uhum, Engana-te se achas uhum. que isso chega para sustentar o teu esforço durante 20 anos de trabalho. Exatamente. Pensa no Ronaldo, ele estreou há 23 anos, é ridículo, mas foi há 23 anos. Ninguém consegue, por melhores salários, tipo, e por depois o que ganhas é marginal ao que tens, não é? Tipo, ok, estava a ganhar 100 mil, vou ganhar 110 mil, vou esforçar mais 10%. Tipo, não consegues quantificar, a nossa cabeça não consegue quantificar essas coisas. Tem de fazer sentido, sabes? Senão não dá, mas não. Uhum. E, por outro lado, temos a parte das lesões, não é? Que é uma Hum, parte que às vezes as pessoas não falam e que é uma parte muito dura. Eu este fim de semana tive um guarda-redes que, ao fazer uma defesa, ele saiu e caíram-lhe em cima do joelho e aquele momento para ele, uf, ele foi muito abaixo. Aquilo que eu aprendi, eu tenho claro. muito, independentemente da lesão, eu não tenho conhecimento de que tipo de lesões são, não me Não, quero não meter sabes o que é que foi. Não, não, não foi nada. Ainda bem que não foi Ah, nada. não? Mas para ele, naquele Ah, momento, como já viveu o histórico de alguns amigos à volta, de alguns claro. colegas, ele começou ali aos berros e tudo mais. E aquilo que eu tenho é: vou ter com o atleta e peço para ele me explicar o que é que se passou, para ele tentar se acalmar ali um Hum. bocadinho. E ele aos berros e não sei o quê. E eu tento perguntar como é que estás, o que é que se passou, podes-me explicar que eu não vi bem, que é para ver se ele se acalma ali um bocadinho. E o que é certo é que um minuto depois ele levantou-se, não é? Mas esta questão da lesão é uma questão muito forte nos atletas, não é? Opa, é horrível. É a parte Uhum, mais ingrata. Eu trabalhei no handball do Benfica, trabalhei com o Stefan Terzic e eu acompanhei-o nos- nas 3 operações que fez ao joelho, aos 2 joelhos. Porque rompeu o cruzado 3 vezes. Opa, eu sei que é suposto dizermos que os psicólogos são muito compostos e impessoais, mas eu lembro-me que o Stefan teve um ano a recuperar de uma lesão do cruzado, estava da segunda, acho eu. E eu lembro-me ainda, como se fosse ontem, do treino que rompeu a terceira vez. Opa! E eu lembro-me, vieram-me lágrimas aos olhos, porque
eu vi-o a fazer um ano de recuperação. É tempo de tu perder. Ou seja, eu amanhã tenho um acidente de trabalho e eu continuo a fazer o meu trabalho à mesma. Ah, só se perder a voz, suponho, enquanto psicólogo. Mas, opa, tu perdes o teu instrumento de trabalho. E tu perdes meses de uma recuperação de uma carreira que já é curta, enquanto toda a gente continua a progredir, tu estás a trabalhar para voltar à estaca zero. É um processo, dependendo das lesões, claro, mas é um processo duro, é um processo solitário. Ou seja, és tu, com a tua ética de trabalho, felizmente terás um psicólogo, um fisioterapeuta, um fisiologista que te apoiem, mas és tu. Epá, e o que isso significa para a carreira? E Eu depois, não sei, eu claro, não as sei se tens dúvidas. essas pessoas todas para te apoiar numa boa parte dos clubes, não é? Isso Não, era eu o acho que ideal. não. Eu acho que Desculpa não. Eu interromper-te. trabalho. Não, 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 não. Uhum. Eu trabalho. Eu acho que felizmente os clubes chamados grandes, e eu vou incluir o Braga, felizmente os clubes grandes começam a ter uma Sim, estrutura sim, sim, eles têm, sim. que felizmente ajuda. E pessoas que são. Eu vou puxar a brasa à minha sardinha, mas vamos excluir os psicólogos daqui, que é. Eu acho que os profissionais de saúde são, se calhar, os profissionais mais altruístas, porque retiras mesmo prazer em ajudar os outros. E pá, eu conheci fisioterapeutas fantásticos, tipo, ao longo da minha carreira, tipo, são, no Uhum. geral, são fantásticos, fisiologistas, o Hugo Oliveira na área do handball, tive muitos anos no handball do Benfica, Sim, tipo, também, 10 excelente. estrelas, 10 Uhum. estrelas, é uma excelente pessoa, excelente colega e excelente profissional. O, nutricionistas também, epá, e retira, e é o que eu digo aos atletas, que é, nada me dá mais gozo em ver que vocês têm sucesso, e não é nada meu. Se eu sentir que contribuí 0,5% para que tu tivessem condições de fazer isso, pá, porque esse apoio acaba, faz a diferença. Quando eu digo que não podemos ganhar sozinho, tipo, é também às vezes temos estas pessoas em quem podemos confiar para superar estes obstáculos. Pá, e na parte das lesões é muito duro. Eu acho que a parte psicológica é fundamental. Eu estou a trabalhar com um miúdo que está recuperado de um cruzado. Ele é futebolista, mas. E está a correr super bem, mas tipo, eu estou lá. E porque é importante mentalmente, porque é desafiante. E vai haver Uhum. uma altura que ele já começa a perceber, opá, e quando voltar, e confiar no meu corpo, e colocar o pé, e será que o meu corpo aguenta? E com as dúvidas de carreira todas que surgem. E, e às vezes o que isso significa até para a tua vida pessoal, estás a perceber, é muito duro. Acho que é a parte do desporto que é muito ingrata e ninguém fala disso porque tu não te podes refugiar naquilo que não fizeste, não é? Nem, Uhum. eu teria feito isto. Nunca vamos saber. E Uhum. isso também essas dúvidas, nada eu poderia ter sido, às vezes não é Tu fácil. estavas a falar, eu estava-me a lembrar de um atleta que tive, nós identificámos o atleta e ele no clube onde estava teve uma lesão e ele veio fazer a recuperação connosco. E Uhum. depois também foi o joelho. Depois, quando voltou a jogar, jogou ali cerca de 2, 3 meses. Fomos para uma fase final Ok, e ele no primeiro jogo da fase final, ou seja, fase final a 3 jogos, ok, né? Não, eu acho que ele fez o primeiro e lesionou-se no segundo, exatamente. No dia a seguir ok. iríamos uma espécie de final. Era todos contra todos, mas calhou ser o último jogo, género de uma final. E ele lesionou-se do segundo para o terceiro jogo, no outro joelho. Não é do género. No outro joelho. E aquilo foi um momento que eu, enquanto treinador, eu posso dizer que eu não dormi de um dia para o outro, não pelo jogo, mas pelo atleta, Por ele, não porque é? tinha noção de tudo aquilo que ele tinha passado. Não, aliás, de uma É duro. parte daquilo que ele tinha passado, não é? E ele ter que viver. E depois grande parte das pessoas à volta diziam que aquilo era tudo da cabeça dele. Que dava para ver no vídeo que aquilo não era nada. E ele tinha a plena noção que tinha sentido exatamente a mesma coisa do que num outro joelho, né? Ou E seja, nós confirma-se estávamos depois, não ali é? de um dia. Diz, desculpa. E confirma-se depois Sim, os exatamente. diagnósticos. Mas nós de um dia para o outro não tivemos logo essa noção, não é? Não tínhamos ideia. Então, mas estava-se ali naquela dúvida. Mas aquilo foi tão triste. Ele não poder jogar e não poder sagrar-se campeão nacional, sagrou-se, exatamente, mas não poder jogar, que eu ficava fogo. Claro. Isto às vezes é mesmo injusto, não é? Esta É parte ingrato. é mesmo. E marcou-me isso. E sabes que isto depois é. Eu não sei se sentiste mesmo com o Covid,
eu acho que a segunda vez que tivemos de ficar em casa, para mim foi muito mais dura que a primeira. Uhum. Porque na primeira tens a benção da ignorância, que é não sabes muito bem para o que é que vais. Exato. Ah, e no meu, no meu caso foi assim. E eu acho que os atletas, ou seja, a primeira, tipo, ok, é a primeira. E eu não sei muita coisa, ainda bem, vou fazer o trabalho e acredito que eu acho que a segunda, sabendo o que já passaste, e vais ter de voltar a fazer, e se calhar com as dúvidas acrescidas do que isso pode representar para a tua carreira, é muito duro. Tipo, por exemplo, com o Terzic, eu lembro-me, tipo, ele já sabia tanta coisa e já sabia exatamente o que tinha de fazer e como é que tinha de fazer e sabia o tempo que isso ia demorar. Pá, por um lado dá-te mais controle no teu processo de recuperação, obviamente, mas tens de fazer isto tudo outra vez. Não é Uhum. uma memória chata que fortaleceu o teu caráter, é quase o teu dia a dia durante 3 anos. Tipo, é horrível. E eu senti-me como tu te sentiste, que é tipo, porque eu estava, o pavilhão da Luz tem dois pavilhões, né? Tem um e o dois, e eu estava com mais de uma modalidade. Eu lembro-me, estava a ir do pavilhão 2 para o 1 e eu sou gritar. E eu lembro, tipo, caiu-me o coração, tipo, não, 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 não me diga, tudo menos isso. Alguém lhe tenha Uhum. partido no nariz, mas o joelho não. E fez o joelho outra vez, e é tipo, ele sabe, tu sabes, toda a gente sabe que ele vai ter de fazer outra vez, É, é horrível. é pesado, é. É Olha, que horrível. tipo de treinador consegue mudar um atleta? Ou uma carreira para melhor? Uf. Opa, a resposta fácil é tens de acreditar no atleta. Eu acho que há carreiras que se fizeram por isso. Ou seja, a capacidade de tu, opa, saem tantos desportos. Porque eu acho que pensa no melhor de todos os tempos de qualquer desporto. E se calhar até há algumas exceções. Mas pronto, o LeBron James. Se calhar há talentos que estão acima de qualquer treinador, qualquer contexto. Iria dar certo, até certo nível. Mas eu Uhum. acho que 70% dos atletas vive no, na linha, sabes? Pode correr bem, mas pode correr mal. Por exemplo, como trabalhei na formação, mais recentemente eu trabalhei na formação de Sporting, eu trabalhei com miúdos que hoje em dia estão entre o Chelsea e a Liga Distrital. E eram parte da mesma equipe. E tu podes dizer, opá, a culpa é deles. Eu vou dizer que a margem de erro é muito curta. Percebe? Ou seja, não é que a diferença seja daqui para aqui, percebe? Não é que o gajo que está no Chelsea é 70 vezes melhor que o gajo que está na Liga Distrital. E eu acho que aí os treinadores têm um papel, estás a ver? Ou seja, em primeiro lugar, acreditam em ti, estás a ver? Portanto, claro que o acreditar, tipo, sentir, tipo, man, este gajo confia em mim. Estás a ver? Eu acho que isso para um jogador é muito importante. Um jogador tem de ser autónomo, e eu digo sempre aos jogadores, tipo, opá, tens de viver à margem disso, mas claro, tens um treinador que tipo, tu sentes que acredita em ti, sobretudo no início de carreira, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que saber comunicar também, ou seja, tu o corre mal, que é suposto fazer diferente. Porque eu já falei com treinador, com atletas mais maduros, tipo, olha, eu às vezes não gostava nada daquele gajo, ou eu queria bater-lhe, mas ele ajudou-me imenso a crescer. Estás a ver? Tipo, tu sabes passar estas mensagens e o jogador conseguir perceber isso e crescer também é importante. Ah, opa, eu acho que na relação, sabes que eu também sou psicólogo clínico, não é? E eu acho que na relação com os treinadores tu vives um bocadinho a relação com a tua figura de autoridade. Estás a ver? Tipo, aplicada ao desporto. Ou seja, teres alguém que consigas respeitar, tanto que se faça respeitar, alguém que te faça ou que te sentir que faz parte, portanto, tens mais uma vez que o grupo está contigo, alguém que se importe por ti e que tu melhores, mesmo que tenha de dizer coisas duras. Opa, e alguém que também sente que está do teu lado, mesmo nos maus momentos. Porque às vezes é fácil, tipo, este aqui não vale nada, ou este aqui falhou. Percebes? Assumir a responsabilidade do fracasso do grupo, para apoiar o atleta quando as coisas correm menos bem.
ah, dar-lhe confiança para trabalhar, mas responsabilizá-lo também. Eu acho que são todas estas coisas. Que é, no fundo, eu não sei se és pai, mas fazendo um bocado de transfer, ou seja, também não queres mimar demasiado os teus filhos, não é? Uhum, Mas também queres dar uma oportunidade. Tens de incutir responsabilidade, regras, ah, mas também dar-lhe uma plataforma onde possam trabalhar e crescer e provar o que podem fazer ou não. uhum, O que não é fácil, não é? Porque sim. estás a fazer isso enquanto quando tens de ter resultados. Por isso Uhum, é que, se calhar, se calhar é por isso é que essa coerência é tão importante e teres relações de qualidade é importante para que consigas ir premiando os atletas que vão conseguindo cumprir com aquilo que lhes pedes, no uhum. fim. Eu vim para esta realidade e fiquei como treinador do Sub-16, aqui diz Uhum. cadetes, e eu perguntei quem é que gostava de ser jogador profissional e Ok. só um levantou a mão e eram Sim. 34. Ou seja, eu fiquei Uf. muito aflito porque eu disse, eu tenho que pôr esta malta a sonhar. Né? Porque eles vão ter que desejar, vão ter, porque senão eles vão estar a treinar para quê? E depois o que é certo é que aqui o contexto, depois dos 18 anos, que é o último escalão de formação, existe muita desistência, não é? Eles chegam ali à parte Na adulta, universidade e tudo mais. exatamente, Uhum. e desistem. E eu tenho que pôr esta malta a sonhar, então, ou aí acrescentar a ida a torneios que não iam, ou ver jogos agora do Euro que também não viam. Uhum. Pôr-lhes Claro, coisas assim, porque no fundo eu sou só um, eles são 34 e a realidade claro. diz-lhes que tem um pouco histórico de alguém Estatisticamente, claro, que claro, chegou lá, não claro. é? E isso também é importante. O sonhar, o É, eu, acreditar. opa, mas sabes que é engraçado que uma das perguntas que mais faço, que fazíamos e faço nas entrevistas, no que nós chamávamos de entrevistas iniciais é como é que isto começou aí? Porquê? E como é que, opa, e pronto, ou seja, nessas idades já é um bocadinho mais tarde, mas sabes que a maior parte das pessoas começou por prazer pelo jogo. Uhum, E, e uma questão muito subestimada que é a questão de pares, que é, pá, eu fui ficando aqui, os meus amigos estavam aqui. E nada, és miúdo, não é? Tipo, nada tem, sabe? Qual é a porcentagem das tuas memórias de infância que tem a ver com amigos e fazeres um desporto de gasto? Se juntares as duas coisas, de certeza que a porcentagem é. Ou uhum, seja, eu acho que o prazer pelo desporto é muito importante. Porque depois também é aquilo que te vai fazer sonhar, isso é a ideia de competência. Estás a ver? Eu acho que se eu te pudesse dar um conselho é, se calhar estás a vender um sonho, para eles parece muito longínquo para o dia a dia deles. Estás a ver? Acho que se calhar cultivando o gosto, por exemplo, a questão do uhum, europeu, tipo, o desporto é fixe, tá? E é exato. fixe. Uhum, Eu trabalhei com um jogador que teve no Euro agora. Opá, e ele disse-me, tipo, é um sonho, não é o handball, sou a mal, mas não é o handball. Estão 10 mil pessoas na bancada e estás a representar o teu país, percebes? E estás a ver isto com um grupo de pessoas com quem cresceste, por causa das seleções jovens, sim, etc. sim, Tipo, ilusiona-te, não é? Como os espanhóis dizem, tipo, exato. dá-te algo por. Portanto, claro, ver esse tipo de casos, conseguir falar com atletas profissionais, se conseguisse trazê-los, ou falar com os grupos. Eu, quando estava no Sporting, nós tínhamos tínhamos atletas da equipa A vinham falar com os miúdos da formação para também incutir certas coisas, mas também inspirá-los. E o melhor exemplo era o Coates na altura, era tipo pá, excelente pessoa, tipo, a falar com os miúdos, tipo, super disponível. Foi o Salvador Salvador também foi, Uhum, também 5 estrelas, foi muito divertido tê-lo lá. Para inspirar, estás a ver? Tipo, ou exato. seja, Inspirar, é sim. Uhum, possível, estás a ver? uhum, Tipo, se calhar também eu andava a achar que isto era só por piada, até que. E às vezes tu vais ouvir muitas histórias de atletas e tipo, ah, é a brincar até que não é, estás a ver? Até que abre-se uma porta e percebes que até há um caminho que se possa fazer. Se calhar é mostrar que esse é um caminho que é improvável, mas não é impossível. Estás a uhum, ver? sim. E ele Uhum, alicerçado no gosto pelo desporto, porque eu também digo, vais ser profissional, para não gostar nada do que estás a fazer, claro. não sei. Uhum, Dá trabalho, é chato, vais para longe, levas porrada, lesionas, tipo, mas se gostas, então tem todo o significado do mundo. uhum. E estavas a falar do Euro, que foi onde eu me Uhum. lembrei de convidar alguém nesta área, Yeah. porque começou-se a falar ali a certa altura do cansaço dos atletas,
não é? De terem jogo Yeah. dia sim, dia não. Houve ali uma Uhum. altura que tiveram um jogo num dia e no outro dia também tiveram a última jornada. Uhum. E aquilo É, pode ser a certa altura muito pesado para os atletas e epá, não só, para sim. os treinadores também, não é? Olha, eu tive o prazer de trabalhar com atletas, pronto, agora nesta fase final do Euro, mas no futsal também em mundiais. Ah, e, por exemplo, vôlei nas fases de classificação também são assim pesadas. Eh, São muito intensas. Acho que aí o treinador, a gestão que faz do descanso, de, opá, e não é só fazer aquele passeio, é ter menos mesmo lazer, estás a ver? E este handball foi brutal, porque era literalmente 2 em 2 dias, tipo, quase Uhum, nem tens tempo para pôr lazer ali, mas pá, às vezes fazer capacidade de reset, de aligeirar a carga mental do que é estar numa competição destas e do cansaço do que tens de dar num jogo de 60 minutos a 100% e 48 horas depois tens de fazer o mesmo. Eu acho que às vezes aí está o sucesso. Estás a ver? Eu acho, por exemplo, o Brás no futsal, uma coisa que os atletas falam muito é disso, é da capacidade. E ele tem um psicólogo na equipa que é o Jorge Silvério, e mérito a quem tem o mérito. E a verdade é que cria-se um ambiente que permite a equipa. Tu já sabes, tu se fosse um europeu como treinador, certo? Ou jogador, uhum, tu já sabes o quão importante este momento é. Tipo, tu não precisas de lembretes constantes do quão significante é este momento. Às vezes a capacidade de um treinador ou de uma equipa técnica de aligeirar esses momentos, torná-los mais leves, pá, às vezes faz a diferença. É tipo, já é pesado, já estás cansado, estás longe da família. Pá, poderes tipo relaxar um bocado, distrair-te e tipo percebes? Tirar um bocado do peso, da carga simbólica destes momentos, às vezes, pá, ajuda bastante. uhum. Yeah. E imagina, num dia empatas um jogo, já está tudo Uhum. perdido porque não podias ter empatado aquele jogo. No outro dia ganhas a melhor seleção do mundo. Eh, Estás a falar de alguém eh, em particular? Ou seja, como é que tu geres estas emoções todas, não é? E como é que de repente tu já estás a viver outro momento histórico, não é? Yeah. Isto não deve ser fácil. Yeah. Imagina Yeah. um psicólogo Opa, no meio desta malta toda, olhar para o treinador, olhar para os jogadores, olhar para. yeah. Não deve ser nada fácil. Pô, eu vou-te dizer um segredo também, não sei se os outros psicólogos concordam. Tu também sofres, mano. Tu também sofres. Tipo, quem diz que estás ali Também és impávido como humano. se estivesses. Claro que sim. Opa, olha, um dos momentos que ainda hoje eu tenho no desporto, não é? Tens momentos que te vais lembrar para sempre como fantasticamente positivo. Depois tens outros que ainda hoje te maçam, tipo, te amassam. Eu estive na equipa do handball do Benfica quando perdemos a 5 jogos com o ABC na final de campeonato. Uhum. Man, eu ainda hoje, isso me deixa eu dizer esse já. Ainda hoje a bola do Wallace que vai ligeiramente ao lado, a um segundo de terminar o jogo e que nos dava o campeonato, ainda hoje, e nada a ver com o Wallace, claro. Tipo, ainda hoje me custa. Os jogos ganhámos no Dragão contra o Quintana, que parecia um povo a fechar a baliza, e um ambiente mega hostil. Ainda hoje é dos melhores momentos da minha carreira. Tu sofres com essas coisas, tipo, tu vibras, tipo, e porque fazes parte do grupo, né? Acabas de fazer parte do grupo e depois tens este papel meio híbrido, então, tipo, sofres essas derrotas, mas tens de ter a compostura de gerir e ajudar a gerir o grupo, é muito difícil. Ahm, Opa, eu acho que mérito da equipa tem. Ou seja, o Paulo Pereira tem de ter muito mérito e a equipa dele tem de ter muito mérito em saber gerir o grupo. Eu acho que a experiência também. Tipo, há coisas que não se compram e acho que a experiência é das coisas mais importantes. Tipo, o trajeto da seleção tem sido assim, não é? Tem sido de progressão constante. E eu acho que isso também é fruto da experiência. Tu tiveste, se calhar, ali, não quero dizer sorte, mas muitas coisas correram bem na altura certa e sem dúvida que a equipa e, sobretudo, a equipa técnica souberam capitalizar e construir sobre isso. E de uma geração que veio, e melhorou ainda a equipa em certos aspectos, etc. Mas essa experiência é fundamental. Ah, e saber, eu acho que essa experiência e saber gerir o grupo para saber fazer o refresh.
48 horas depois. Tipo, percebes? Ou seja, tu vês isso no basquetebol, tipo na NBA, por exemplo, nos playoffs. Vês isso na NFL, tu vês isso na Liga dos Campeões. Não sei se viste o Benfica Real Madrid, mas foi muito louco. Foi assim. Ou se- ou seja, saber viver este momento a 100%, arrumá-lo, aprender com ele e fazer o refresh para o próximo jogo, aí tu dizes, tipo, eu acho, tens um bom treinador, sem dúvida, e tens um bom grupo que sabe viver estes momentos. Quando psicólogo também é parte do trabalho que tu fazes com os atletas, que é, já está, correu horrivelmente mal, já está. Correu incrivelmente bem, já está. Estavas a ver, tipo, tu nunca estares demasiado lá em cima quando ganhas e demasiado lá em baixo quando perdes. Tu saberes seres analítico com aquilo que acabaste de fazer. Percebes? Porque a verdade é que tu. Eu agora até fiquei todo arrepiado a pensar naquelas finais que eu perdi e na Taça de Portugal que eu ganhei em Almada ou assim. Mas tu podes ir buscar várias questões técnicas, táticas que explicam também o que aconteceu. E tu saberes competir nesses momentos, por isso é que eu falei da experiência, eu acho que pá, muitas vezes é o que faz a diferença. Eu dou sempre o exemplo na Liga dos Campeões do Porto, durante muitos anos, sabia viver aqueles momentos melhores do que o Benfica. E não é que tivesse uma equipa melhor, mas sabes competir melhor nesses momentos, né? Sabes o que sentir, como gerir, como reagir, como fazer o refresh daquilo que acabaste de viver e muitas vezes até sobre o próprio sucesso. Estás a ver? Porque eu acho que às vezes, e Portugal eu acho que é um bocado assim como perfil de equipas, que é nós acho que no geral sabemos gerir muito bem o insucesso. Que é, acho que nos torna um bocadinho mais humildes. Tipo, ok, levamos uma patada na cara, vamos lá levantar a cabeça e ser um bocadinho mais terra a terra. Eu acho que para os portugueses normalmente é difícil a gerir o sucesso. Estás a ver? Uhum, Tipo, ganhamos e sabemos ter a humildade e a fome e analisar o que fizemos bem e o mal e continuar a fazer da mesma maneira ou uhum, melhorar em certos aspectos. Acho que às vezes isso é que não é fácil para as equipas portuguesas, percebes? uhum, E eu acho que ultimamente fala-se muito e bem do futsal e do handball, que são equipas técnicas que tiveram um grupo que já trazem há muito tempo e bem trabalhado e que cada vez sabem viver melhor estes momentos competitivos para, lá está, para serem constantes, percebes? E a verdade é que se tivemos, se calhar, e depois parte do desporto é aleatório, não é? Tipo, se calhar algumas coisas vão de uma determinada maneira e estás a jogar as meias finais, outras de outra e nem sequer vais ao quinto e sexto, mas é aquilo que tu fazes, não é? Nas ideias de jogo, na qualidade do grupo que tens, na forma como sabes jogar esses momentos, que eu acho que estatisticamente te vai trazer mais resultados, uhum. sabes? E os atletas tipo o Kiko Costa que Uhum. pegam na bola, pedem a bola para querer resolver. Uhum. Isso também é interessante, não é? Ou seja, como é que tu É. constróis este tipo de personalidade ou de atleta que gosta de Yeah. resolver, que pede para assumir? Há atletas que não querem ter esse momento, que até passam a bola, não é? E há outros Uhum. atletas que gostam desse momento e gostam Yeah. Uhum. dessa Uhum. parte. Olha, tem a ver, se calhar tem a ver com aquilo que falamos também, que é como é que um treinador ajuda um atleta é uma pergunta interessante, é ele a crescer e a entrar na equipa A, que tipo de confiança é que lhe passaram, percebes? Por parte do grupo, por parte do treinador, e eu acho que isso ajuda. Acho que o caráter de uma pessoa ajuda. Entendeu? Eu acho que tu não consegues ser a pessoa A num contexto esportivo e Z no outro. Acho que é Uhum, sempre a continuação de ti mesmo. Opa, e depois eu acho que tens de ter confiança, ou seja, a confiança e a percepção do erro tem de ser uma coisa muito especial. Eu tive um atleta de basquete no Benfica que era um jogador muito interessante, era muito pouco atlético, era mesmo muito pouco atlético. E ele dizia-me, eu dou sempre este exemplo aos meus atletas, porque eu acho que vais perceber o que eu quero dizer. Porque ele dizia, sou um atleta muito confiante. E eu, ok, explica. E os americanos normalmente são um bocadinho arrogantes a falar, é a maneira deles falarem. E eu, pronto, este gajo acha que é esperto, explica. E ele disse uma coisa que eu, tipo, faz todo sentido, que era, eu já falhei 20 lançamentos desta zona. Se eu acredito que é a decisão certa, estou-me a cagar, então não quero saber se falhei, eu vou continuar a lançar. Ou seja, eu acredito em mim, na minha competência, eu acredito que estou a tomar a decisão certa. E o erro tem pouco impacto naquilo que eu acredito que estou a fazer.
Percebes? Eu acho que isso, ou seja, se tu não sabes conviver com o erro àquele nível, ou seja, tu não podes pedir para assumir e, e não sabes conviver com a possibilidade de falhar. Uhum. Sabes? Eu acho que o que os grandes atletas fazem, o Michael Jordan tem uma frase fantástica, não é? Eu já falhei não sei quantos lançamentos, perdi não sei quantos jogos, falhei não sei quantas bolas decisivas e é por isso que aprendi a ganhar, ou é por isso que ganhei, porque se queres ganhar, tens de conviver com a ideia de perder. Se queres ter sucesso, tens de conviver com a ideia de fracasso. E, e tu estás completamente confortável com a ideia de poderes falhar, às vezes é aquilo que te deixa mais à vontade para assumir nessas situações. E depois, aliadas a todas essas coisas, claro que ajuda. E o Uhum. talento, obviamente, não é? O Claro. selecionador de futsal falava a certa altura do erro, não é? Que o erro faz Uhum. parte, ele sabe, nós sabemos que vamos errar, temos é que estar preparados para essa parte do erro. Mas Claro. depois existem outros treinadores que não permitem o erro, não é? Que não. Uhum. Que aquela frase é uma frase que eu não gosto de perder. Isso não tem nada a ver, ninguém gosta de Quem perder, gosta de não é? perder? Ninguém gosta de perder. Partimos todos desse ponto. Eu acho que devíamos às vezes ter uma t-shirt, não gostando, ninguém gosta de perder. Agora, Claro. como é que tu vais fazer é que é diferente, não é? Opa, eu não conheço ninguém que desfrute de. Ah, mas eu acho que também os atletas e treinadores mais inteligentes são aqueles que aprendem com. Uhum. Percebes? E eu, olha, eu trabalhei com o hóquei em patins e o João Henriques ainda hoje está lá. Ele depois foi dar uma volta a Barcelona e voltou para o Benfica e ele disse-me que tinha, pá, ele e outros, mas agora lembrei-me dele que é, sabes o que é que me marcou mais? Foi aquela final que eu perdi. Tipo, pode motivar-te e pode ensinar-te. Estás a ver? Ninguém gosta de perder, mas se calhar já aconteceu contigo. Eu já tive momentos muito frustrantes na minha vida e ou matam-te ou tornam-te mais forte. Estás a ver? E isso serviram como fonte de motivação para mim. E também lições para quem te queres ser. Ahm, ou seja, óbvio que ninguém gosta de perder. E a sensação, principalmente quando dás tudo, é dura. Mas sabes que há. Pergunta aos atletas pelos jogos que ganham e sentiram que estiveram aquém. Aquilo que eu digo aos atletas é, não é como te sentes na altura, porque vais te sentir horrível nesse momento. Pergunta-te como é que vais acordar no dia a seguir, percebes? Ou seja, se dás tudo de ti, é muito mais fácil ficares em paz com o que fizeste e com o que aconteceu. Sentires que deixaste alguma coisa no prato, mesmo quando ganhas, isso é muito mais duro, percebes? E Uhum. portanto, opá, acho que, portanto, como olhas para o sucesso e para o fracasso, também se calhar temos de repensar o que é sucesso e fracasso. Eu dei o melhor de mim, sim. Podia ter feito melhor, sim, porque o que o Jorge Brás diz é verdade. Ou seja, e até porque é a natureza do jogo. Uhum. E do outro lado Qualquer também vão estar desporto. pessoas que querem. Exato, e com tanta ou mais qualidade que tu. Uhum. Ou seja, e é um jogo de oposição. Não jogas sozinho, não é? Portanto, não é como está na escola, se respondes a X perguntas, tens a nota Y, não é? Tipo, tu estás ativamente a opor-te a um grupo de atingir um objetivo semelhante. O erro é estatisticamente a coisa mais natural de acontecer num jogo. Eu dou sempre o exemplo do Stephen Curry, que é o melhor lançador de todos os tempos de 3 pontos, e tem para aí 41% de percentagem de sucesso, ou seja, ele falha mais do que acerta. E é o melhor a fazer aquilo. Portanto, faz parte. Agora, é isso. Como é que geres isto? Percebes? E a verdade é que o problema deste discurso de perder ou ganhar, de sucesso em sucesso, é que depois essa, essa, essa mentalidade esconde muita coisa. Que é ganho, está tudo bem, perdes, está tudo mal. Percebes o que é que aprendes, o que é que contribui a este momento esportivo em que por acaso ganhaste? Fizeste muitas coisas bem feitas, ok. E o que é que ficou por fazer? E a perder também podes fazer muitas coisas bem feitas. Uhum. Por exemplo, pensa nos guarda-redes de handball. Estatisticamente é um desporto que está contra ti, ponto. Ou seja, se a ideia de sucesso é a percentagem acima de X, tu vais perder quase sempre. E também porque para tu defenderes, tu precisas de não sei quantas coisas corram bem, não é? E tu podes ter excelentes reflexos, a tomada de decisão ser excelente, tu, opá, tu
tudo pode estar bem feito e a capacidade de manipulação não é, do atacante, por exemplo, se aparece um pivô na zona central e tem um ângulo todo para trabalhar, isto diminui drasticamente a tua porcentagem de sucesso. E quer dizer que fizeste mal as coisas, percebes? Tipo, ou seja, tens de saber ler que eu fiz todas estas coisas bem feitas e por acaso não tive o sucesso que queria. Há coisas para trabalhar aí, no insucesso que tens, sem dúvida. Mas tens de saber para além das percentagens, tens de ler para além da percentagem, e se ganhas ou perdes, Uhum, porque senão não cresces, não é? De uma maneira ou de uhum. outra não cresces. Eu tenho muito na minha cabeça os meus objetivos. Né? Ou seja, Uhum. quando eu tenho bem definido que objetivos tenho, aquela derrota pode me fazer crescer e ajuda-me a crescer. E eu tenho é que saber qual é o caminho que eu quero seguir, que é para não ficar Exato. frustrado com alguns desses momentos, porque ele vai acontecer naturalmente, não é? E respeito muito quem está do outro lado. Claro. E como é que essa experiência contribuiu para isso? E opa, isso vai muito para além de um V ou um D, Uhum, percebe? E é o que nós dizemos, é o foco no processo ou no resultado. Ou seja, tu podes ir buscar imensas coisas a uma derrota. Tu podes perder da forma certa. Eu não estou a uhum, dizer que devemos todos perder, mas tu podes ganhar muita coisa numa derrota e podes perder muita coisa numa vitória. Sabes? uhum, Depende é daquilo para a qual estás a trabalhar. uhum. Como atleta ou como equipe. Miguel, um atleta de handball nunca deve esquecer que. Ui. É. Uf. Bola, não estava à espera desse. Nunca devo esquecer que. ah, Nunca deve esquecer que. Uau, essa foi. Espera. Estou aqui entre duas hipóteses. É para finalizar. Ah, sim, 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 não, não, é uma excelente pergunta. Ahm, Opa, eu posso dar tantas respostas diferentes. Pronto, eu vou puxar a brasa à minha sardinha. Eu acho que nunca deve esquecer de que a parte mental do jogo tem impacto no resultado final. Ou seja, a gestão emocional, que falámos a propósito da seleção, da qualidade da tomada de decisão, de gerir as emoções, de sabermos estar desconfortáveis no jogo, de saber jogar a perder. Por exemplo, o jogo que Portugal fez, o jogo que eu vi mais o tempo, se calhar o jogo que Portugal fez com a Noruega, em que estás a perder por 3, mas tipo, nunca estás fora do jogo, estás a, tipo, Uhum, ok, vamos continuar a trabalhar, saber trabalhar. Eu acho que tudo isso tem a ver com a parte mental do jogo, perceber que podes melhorar, que há sempre espaço para, tipo, não te limitar, tipo, porque é que eu não posso ser melhor? A questão da motivação, a questão da confiança, tudo isso aporta para o jogador que podes ser. Portanto, nunca esquecer de que há a imagem de tantas áreas do jogo que são importantes para eles, que a parte mental também é uma delas. uhum. Miguel, olha, muito obrigado por esta consulta. Gostei. Não sabias? Tinha cobrado então. Eu vou-te Gostei, enviar vi assim. Gostei muito, foi um prazer. Pá, eu tenho, Igualmente. tenho este podcast e tenho tido boas conversas e esta foi sem dúvida mais uma e acho que as pessoas também vão gostar muito. Muito obrigado, Miguel. Espero ter correspondido às tuas expectativas, espero ter respondido de uma forma que faça sentido. Se calhar não vou conseguir chegar a toda a gente, mas espero que para algum atleta ou algum treinador ouvir alguma destas coisas que falámos que tenha algum tipo de ressonância e que os faça ler mais sobre o assunto, procurar a ajuda de mais profissionais. Porque não? Mas eu magoar, acho que não magoar, não vamos destruir nada. E acho que há espaço para poderem crescer. E numa modalidade que eu já agora fico muito contente, de ver nos últimos 10 anos, eu acho que cresceu bastante em Portugal. E espero que continue assim. Espero que a Federação, espero que o Governo, e espero que os clubes também continuem a contribuir para esse crescimento, porque talento claramente não falta. E no meio disso tudo também passa por dar espaço a profissionais, não só da minha área, mas de qualquer área, e treinadores, claro, para poderem desenvolver o trabalho deles. E espero que isto seja o início de uma história fantástica de Portugal. Eu não sei se te lembras como Portugal, nos anos 90 e início dos anos 2000 no futebol se tornou a potência que é hoje. Espero que aconteça o mesmo com o handball, que isto seja o início de Portugal assumir-se como uma potência na modalidade, porque
porque o que estamos a fazer é muito, muito, muito engraçado e a seleção está de parabéns. É É um bom, momento. é bom, é excelente. Muito obrigado, Sim, Miguel. Um grande sim. abraço e vamos nos Um vendo grande por aí. abraço. Espero que sim. Está Um bem? abraço. Um grande abraço. Muito e muito obrigado, Miguel, por esta conversa. Malta, espero que tenham gostado desta conversa. Foi um prazer partilhar convosco estes minutinhos onde rodámos aqui à volta da nossa modalidade e ele, o Miguel, deu-nos vários exemplos, vários exemplos da sua experiência enquanto profissional de psicólogo do desporto com a nossa modalidade e também num bocadinho no geral em várias modalidades e coisas que nós podemos usar no dia a dia. Eu gostei bastante, espero que tenham gostado. Eu gravei este episódio já há uma semana, ok? E estou a gravar isto antes de ir para um torneio em Portugal. Eu vou levar a minha malta aqui de Carvalho para a Lessa da Palmeira. Ano de Lessa 2026. Eu depois conto-vos como é que foi, ok? Mas até lá, curtam este episódio, partilhem, malta. É fundamental vocês partilharem este episódio. Vocês já viram que a semana passada nós entrevistámos uma pessoa que teve em destaque na semana? Senhores e senhoras, voltamos na próxima semana com mais um episódio do vosso podcast de handball. Até lá, fiquem bem.